Oi pessoal, eu sou Adriana de Holanda, vim aqui partilhar com vocês um resumo da nossa partilha de saberes na roda sobre saúde mental e Jurema Sagrada. A gente teve a apresentação dos participantes presenciais e também dos nossos mediadores, que foram João Monteiro de Pernambuco e Ana Paula Jones, Raízes da Tradição. Vou deixar o descritivo aqui no vídeo para vocês saberem mais sobre os nossos mediadores. E comigo, Adriana de Holanda, psicóloga pela UF, mestre em psicologia social também por essa instituição, gestora em educação e saúde pela Fiocruz e também sacerdotisa de Jurema. Graças a Deus, eu peço toda a licença aos mestres encantados, a todos os irmãos e irmãs do culto à Jurema Sagrada, tanto da forma xamânica, como na Jurema de terreiro ou Jurema urbana, como João Monteiro nos contou e usa essa terminologia. Então, vamos lá. Depois da apresentação dos participantes, a gente teve a apresentação do João e da Ana, né? E seguimos a esse desafio de reunir saúde mental e Jurema Sagrada. Então, para a gente começar esse papo, Jurema Sagrada e saúde mental, é importante a gente falar sobre saúde e não sobre apenas as doenças mentais, né? Então, eu começo partilhando um pouco da minha formação na Jurema Sagrada, essa formação vivencial. Então, tem também materiais já sobre isso. Quem quiser saber mais, eu vou deixar tudo explicadinho aqui no descritivo para vocês. Quem quiser buscar mais informações. Então, João começa partilhando um pouco sobre as suas vivências e os seus cuidados recebidos com a egrégora de Malanguinho, Ana Paula Jones também com a Jurema ligada às aldeias indígenas de Pernambuco, e eu falando dessa conexão de já ser psicóloga e ser iniciada como sacerdotisa e zeladora da Jurema Sagrada. A gente segue nessa apresentação já fazendo um debate bastante importante, que é sobre as cantigas e as mensagens dos malungos, tanto quanto seres históricos, né, com suas lideranças de quilombos, das rotas de fuga dos aprisionamentos e das escravizações ocorridas no Nordeste brasileiro, da pesquisa de João Monteiro nos arquivos públicos em Pernambuco. Então, foi e é bastante importante esse reconhecimento também da história, né, dos documentos que registram que aqueles povos, aquelas entidades, aqueles seres que fizeram resistência são cultuados hoje dentro da Jurema Sagrada. Então, é importante começar essa partilha, né? Eu vou falar um pouco desse chamado, né, e desse propósito de reunir a semente, a Jurema Sagrada, né? O trabalho realizado com sementes de Jurema nesse sentido de contextualizar, de trazer essa perspectiva educativa, já que logo no primeiro ano, na cidade de Niterói, eu sofri o que chamam de intolerância religiosa e que eu chamo de crime contra a liberdade de expressão e fé. Então, nessas andanças, né, nessas encruzilhadas, a pedagogia griot foi uma forma metodológica para a gente pensar a inserção desses saberes culturais e espirituais na partilha, no ensino da educação em saúde. Então, nosso primeiro projeto foi Arte e Magia na Jurema Pernambucana, em que fui griot aprendiz, e a minha sacerdotisa foi essa grande mestra griot, também é reconhecida pela Ação Griot Nacional, Rede de Tradição Oral. Então, de lá a gente fez trabalho na PAI, né, a gente foi inserindo dentro dos intercâmbios de arte e saúde UF e Fiocruz esses elementos, né, de todo esse legado de saber dos nossos povos antigos, africanos, indianos, ciganos, que atravessam a Jurema Sagrada e atravessam formas, né, da gente não só realizar práticas de educação e saúde, mas também de formação, né, de cuidadores, de profissionais de saúde, de pesquisadores, estudantes e pessoas interessadas nesse tema. Então, é importante destacar que a gente
vem falando de promoção de saúde, de formação em saúde e não de apenas medicações naturais para doenças mentais. Então a gente vai falar sobre saúde mental de uma perspectiva integral. Corpo, mente, espírito, assim como a OMS preconiza aí essa saúde, né, como bem-estar físico, mental e cultural, e social, né, e aí a espiritualidade é um dos determinantes culturais da promoção de saúde na nossa perspectiva e nas vivências e pesquisas que realizamos e participamos até hoje. Seja auxiliando que elas aconteçam dentro do núcleo de epistemologias e ecologias da Escola Nacional de Saúde Pública, seja na vivência com a Jurema Sagrada e as pessoas que buscam os acolhimentos espirituais como forma de promoção de sua saúde e bem-estar mental, emocional, especificamente, que vai se concretizar na saúde física, né? Na matéria física, tá bom? Vou deixar aqui também nas partilhas do descritivo desse vídeo a tese que foi realizada, o doutorado em Memória Social, falando desses 10 anos, né, de reunião entre arte e saúde com as sabedorias dos povos antigos, que são localizados nos arquivos de memória da Escola de Cultura e Saúde Semente de Jurema, e a própria tese, o e-book para quem estiver interessado nas medicinas da Jurema. E a gente vai conversando ao longo dessa partilha sobre essas experimentações, tá bom? Então, assim, na apresentação do João, lá de Pernambuco, a gente teve uma partilha muito interessante, que foi como o Quilombo do Catucá e os malungos e malungas, né, teceram suas rotas e suas estratégias de fuga. Uma delas é os estreps, né, da onde vem a palavra estrepar. Então tem uma cantiga que diz: a manguinho tira o estrepe do caminho, né, que são as armadilhas. E eu fiz uma transposição para essas armadilhas nas formas mentais que nós mesmos colocamos pra gente, né, de como acionamos às vezes a espiritualidade, buscamos a própria Jurema Sagrada, né, e no caso a egrégora malunga, para que vá solucionar aquilo que não estamos dando muito conta de solucionar. E aí, nessa transposição, fazer a reflexão, né, sobre como nós mesmos, humanos, colocamos armadilhas em nossas formas de pensar, perceber, sentir, no nosso caminhar, no nosso aprendizado, no nosso propósito, né, nessa vida material. Então, foi bastante importante por poder acionar, né, disparar reflexões sobre como nós, seres humanos, colocamos armadilhas à nossa própria caminhada, né? Como desviamos dos nossos caminhos, como buscamos atalhos e caminhos mais fáceis, né? Então tem um ensinamento malungo sobre, né, o nosso caminho do meio, a nossa equilibração, as nossas formas, né, de percepção e atuação e intenção em tudo que realizamos na vida, não só dentro, né, da Jurema Sagrada, mas como profissionais de saúde, como buscadores, né, de nossa conquista, de nosso autoconhecimento, que não é ensinado na educação formal. Não temos educação espiritual, não temos, né, de uma forma de toda a diversidade, né, e não temos muitas formas de aprendizado, de como respirar, de como, né, ter uma educação financeira, de uma educação não formalizada que se adequa a formas mentais, a formas vivenciais que são disseminadas geralmente na educação formal. Então a gente vem trazendo esses ensinamentos dos povos antigos apresentados na Jurema, inclusive a egrégora dos malungos, para a gente poder começar a destravar e pensar numa saúde integral, em que a saúde mental, não nossas doenças mentais, mas nossa saúde, conversa com o nosso corpo físico, com o nosso corpo astral, espiritual, energético, com, né, nossos corpos emocionais, com todas as camadas e
formas vivenciais que reunimos, né? Então foi bastante importante, e já na minha apresentação eu cito um outro sacerdote de Jurema, Pai Santo de Jucá, com todas as bênçãos e todas as licenças, porque ele já falava anos atrás das diferenças, Jurema, Jurema, Umbanda, Umbanda, Orixá, Orixá. Então falei um pouco dessa diferença, retratando, né, que o culto de Jurema Sagrado é um culto aos antepassados, pessoas, né, que já morreram, mas que tiveram um corpo físico como nós, assim como os malungos, né, e que vem ensinando pra gente, falando especificamente dos malungos, né, quais as resistências dessas escravizações mentais, né, que as formas de escravização no corpo físico, né, os açoites, as perseguições, né, as caças e todos os massacres realizados, o quanto massacramos nós atualmente as nossas formas mentais, as nossas formas de perceber e viver neste mundo material, e o quanto os malungos nos ensinam a fugir, não nos escondendo, mas criando rotas estratégicas de sair de armadilhas colocadas por nós mesmos, o que nós mesmos vamos colocando em nossa vida, aprendendo a colocar em nossas vidas. Então a Jurema Sagrada nos fala de um outro aprendizado, né? Então a pedagogia griot ela foi e é muito importante, porque ela traz uma metodologia de inserção desses saberes vivenciais junto com esses saberes mais científicos formais na área da saúde, tá? A gente partiu então, né, assim, falando dessas diferenciações, né, a Ana Paula Jones traz, né, sua vivência nas aldeias indígenas pernambucanas, dos nossos parentes, povos originários, que a questão das plantas, né, e da própria árvore da Jurema, ela fala de um lugar de vida, de promoção de vida, né. E eu fui acrescentando que vida e morte não estão separadas nessa Jurema que o João chama de mais urbana, que eu vou chamar de Jurema de terreiro, que é diferente dessa Jurema xamânica, em que nós temos uma brincadeira popular em Pernambuco que chama o morto carregando vivo, né? Então, a minha sacerdotisa, que já fez a passagem, uma de nossas ancestrais, né, a qual devo todo carinho e respeito, a e todas as bênçãos, para poder falar dos seus ensinamentos aqui, que a Jurema é um culto aos mortos, né? São pessoas que tiveram um corpo, que já vivenciaram a fome, o medo, o frio, a solidão, enfim, e todos os dilemas e vícios do estar encarnado, né? Do estar nesse plano físico. Enquanto que o orixá, o axé, a força vital, né? Das águas, do fogo, do rio, ele é acionado numa outra liturgia, numa outra forma. Então a gente não cultua dentro da Jurema, por exemplo, em Iemonjá, né, a força das águas, né, isso vai ser cuidado numa outra liturgia, de uma outra forma. Então é como se fosse o lado A e o lado B do vinil, mas que é uma morte e vida estão reunidas ali. Então a gente pode pensar também em saúde, doença, ali nessa interface, né, do lado A e do lado B, tal como era no vinil, né? Então, são frequências, ritmos, vibrações, né? Assim como os físicos, quânticos nos ensinam que estão ali reunidos e como que a gente vai sintonizar aí a frequência, a vibração da nossa vida. Então, na Jurema Sagrada, esses ensinamentos, essa relação com os mortos que estão no nosso periférico, né? E que estão no nosso corpo vivo para passar suas mensagens, recados, bênçãos, rezos, encantamentos, cuidados, né? Às vezes de questões herdadas de nossos antepassados, avós, tios, primos, irmãos, enfim, que estão no nosso periférico ali. Outra coisa diferente é o nosso orixá, nossa força vital, que vem ali, né? Qual força vital que eu me reúno nessa encarnação, nessa matéria física, né? Então, mesmo que não cuidemos, a gente tem essa força vital ali também para ser acionada.
Não que a Jurema Sagrada seja uma força mortal, eu assono e morro, não é isso, mas a gente está louvando e relembrando que nós pisamos num solo que foi habitado pelos nossos parentes indígenas que morreram, né, que estão aqui habitando esse solo, essa terra, e é uma forma de rememoração, de celebração dessas entidades, desses que passaram por caminhos nesse plano terrestre antes de nós, né? Então, ao qual faz bem, né, nós lembrarmos, nos rememorarmos, né, nessa dinâmica. E isso, né, traz muita força também. Então, e que não estão separados em gavetinhas a morte, a vida, a saúde e a doença, tá? Eu citei como exemplo, né, que antes da minha consagração, então, na Jurema Sagrada, mais de 15 anos atrás, eu sentia dores na perna, fui no médico alopático ocidental, a pedido da minha sacerdotisa, porque era muito racional, e nada foi constatado nos exames físicos, não tinha nada no corpo físico, era uma dor espiritual, né? E que só cessou quando eu fiz os cuidados com esse mestre espiritual, ao qual fui recolhida na Jurema Sagrada para o meu processo de consagração e tombo. Então, isso nos fala de que às vezes há coisas que aparecem no corpo, inclusive no nosso corpo mental, nos nossos adoecimentos, ansiedades, irritabilidades, transtornos de diferentes ordens que podem ter essa conexão com a espiritualidade. Por isso é importante esse cuidado sacerdotal dos zeladores, para que a gente veja como que está a nossa sintonização e coisas que nos chegam, independente do nosso querer racional, racionalizado, né? Estou com um determinado sintoma no corpo físico, que abriga, né, a forma como vivenciamos aqui na matéria e que tem um componente espiritual extremamente importante ali, né, na nossa energética, na nossa força ou na nossa falta de ânimo, de força, de entusiasmo, de estar com Deus, né? Então, a gente vem num processo de dessacralização de vários alimentos, de várias formas de viver, de várias formas de aprender, né? Dessacralização do ensino, né? Da ciência, né? Tirando toda a importância desses mestres da alquimia, desses mestres da magia, né? Dessa maestria. E depois a gente vai fazer um conteúdo sobre o que é o mestre de Jurema, por exemplo, que vai nos ensinando a essas colheitas de saberes, né? De como elas são importantes, né? Sacralizar não dogmaticamente, não impositivamente, mas de trazer essa dimensão da espiritualidade como determinante da saúde para o corpo físico, mental e espiritual, de uma forma integral, e não apenas da doença, tá? Mas no finalzinho a gente fala sobre essa questão da saúde e doença, né? E as doenças falam muito de sintomas que vão falar do nosso sistema integral de saúde. E aí esse componente da espiritualidade pode estar ali, né, sendo indicado de uma forma muito pertinente para os nossos cuidados também. Não é que uma coisa exclui a outra. Eu vou tomar um remédio e não vou me cuidar espiritualmente, eu vou me cuidar espiritualmente e não vou tomar a medicação. Não, às vezes já chegou no corpo, às vezes realmente você está com questões no seu corpo físico, e que essa conexão, essa reunião, ela é extremamente importante, cuidar do corpo e cuidar da alma. Como a gente fazer isso, né? Então, é um chamamento que já vem de alguns anos, aí desde 2004, vem junto ao Fiocruz, né, inserindo capoeira, inserindo ensinamentos artísticos para a expansão da promoção da saúde, sejam para aqueles que já estão acometidos em seu corpo físico com adoecimentos, sejam como forma preventiva, tá? E aí depois a gente vai falando mais sobre esses conteúdos. Mas voltando aos ensinamentos de Malunguinho e a saúde mental, então a pedagogia griot teve essa importância fundamental, porque dentro dessa metodologia, por exemplo, a gente pode falar de uma brincadeira popular de Pernambuco, que é o morto carregando o vivo, né? Porque nessas diferenciações, né,
morte, vida, saúde e doença, e que estão todas conectadas, é importante a gente destacar, né, que como a gente percebe isso de uma forma não dicotomizada, não separada, né? O vinil é um só, o lado A e o lado B é um só, morte, vida, saúde e doença estão ali a nos ensinar-nos o bem viver, né? E o bem morrer, tá? Então, assim, a Ana Paula traz essa questão muito bacana, né? De que a sua experiência com as plantas, com os índios, é um reforço à vida, né? A árvore está viva, a planta está viva. E a Jurema Sagrada dos terreiros, né? Que é a qual eu posso falar mais, ela vai nos ensinar assim: alguém plantou essas plantas antes, eles já estão mortos, já estão na terra, já estão nutrindo essas plantas. Então, é essa força de invisibilidade que aparece no visível, que a gente chama de vivo, tá? Na matéria física, né? Então, não tem muita separação para nós, né? Na nossa perspectiva, tá? E aí, tem dois ensinamentos muito importantes, que é sobre a questão de que a Jurema Sagrada não é só beber e consagrar uma bebida, né, que é feita da árvore da Jurema, né, mas que a Jurema faz parte também aí de muitos ensinamentos, como por exemplo a questão do catolicismo popular na Jurema, né. Então assim, a gente tira um pouco esse debate, depois a gente pode fazer aqui, mas naquele momento a gente tirou um pouco do debate, trazendo o ensinamento crístico, né? Porque a gente tem uma outra cantiga na Jurema que vai falar de aonde Jesus orou ou chorou, né? Que é muito importante, porque falar dessa energia crística de amor, né? De ágape, de amor incondicional, desse divino que pode ser disparado, né? Não só por uma bebida, mas por toda a nossa intenção, por todo o nosso conjunto de padrões, de formas mentais, emocionais, perceptivos, de estar nesse mundo da matéria, né? Como é que está essa relação plano material, corpo material e corpo espiritual para nós mesmos, dentro do nosso coração? E quanto isso nos foi roubado. Aí Malungo ensina, né? O quanto há processos de escravizações mentais, emocionais, julgamentos, aprisionamentos que são feitos em nossas formas vivenciais, em nossas formas emocionais, né? Então, no primeiro momento e de uma forma geral, eu vou destacando assim, olha, é importante, né, que essas temáticas, né, apareçam e sejam debatidas, principalmente na formação dos cuidadores da saúde e do bem-estar de outras pessoas, né? Especialmente aí na saúde mental. Então, João retorna falando dos malungos, né? Que é muito importante, né? E sua relação com os animais também, que foi uma outra pergunta, né? Que fizeram, que é essa questão, né? De como fazer, de como louvar malunguinho, quais são a sua relação com os animais. Então foi muito bonito, assim, porque ele foi falando de quanto que algumas práticas litúrgicas aos malungos e as suas memórias e o seu reavivamento enquanto energia, né, ela é importante para desbloquear, destravar as tais armadilhas do caminho, né? E mais uma vez aí a gente fala dessa lição que a conexão plano terrestre e plano espiritual, né, antepassados já mortos e a vida que se vive agora, ela é importante, né? Uma outra questão que chegou, que foi muito importante naquele momento, foi sobre a ciência da fumaça, né, a fumaçada, como que essa fumaçada ela é importante na Jurema Sagrada e para os malungos, né? Então, João falou assim, que se coloca, né, no cachimbo, catimbó, que significa queimar mato, né? Quanto que essa Jurema mais urbanizada para ele, a qual chama de Jurema de terreiro, ela é importante, né, essa questão da fumaça. Então, estamos falando bastante dessa questão, dessa herança de sabedoria indígena, com a fumaçada, com as ervas que se colocam para a cachimbada, mas que também é africana, nossos índios africanos, né? E eu fui destacando também que ciganos e outros povos faziam uso dos cachimbos e que Pernambuco recebe, então, a primeira sinagoga
dos judeus é em Pernambuco, né? Então vai recebendo na Inquisição ali várias, né, consideradas bruxas, considerados, né, esses povos antigos e suas sabedorias são colocadas lá, e esse princípio lá em Pernambuco, esse princípio xenofílico de abrigar o que é estrangeiro, que é um princípio indígena e não de repelir, ela encontra morada na Jurema Sagrada nessa questão, né, dessa rota para mais para o litoral, mais para o urbano, né, no sentido da continuidade dos rituais e ritos na Jurema Sagrada. E aí é muito interessante porque a fumaça, né, o sopro, o ar que movimenta isso, ele é invisível, né? A intenção com que se sopra é invisível, né? E a fumaça que se vê ali, que chega e que toca em lugares também invisíveis, e aí se vê a fumaça, né? Mas o que está no plano mais sutil, que não se pode ver, evidenciar, né? Que está ali operando essa força, né? A gente fala no e-book das medicinas da Jurema Sagrada sobre a medicina da fumaça, né? Onde há fogo, há fumaça. Então esse fogo do ser, né? Essa força do realizar, essa força, né, do colocar em prática, em circulação, que a fumaça nos conta, né? Então, assim, é bastante importante essa leitura, esse material aí, para quem quiser se aprofundar nesse tema na relação com a saúde mental, a saúde integrativa de uma forma geral, principalmente do autoconhecimento, tá? E aí eu queria fazer uma complementação. Então, as perguntas giraram um pouco em torno disso, né, dos animais, das plantas de poder. E aí eu fui destacando, a gente teve uma última pergunta sobre as plantas, que foi bastante importante, da irmã lá de Paraíba, do Nordeste, porque ela é importante porque vai falar dessa localização da Paraíba como o começo, a origem da Jurema. E aí a gente volta de novo lá no ensinamento, né, de que a Jurema faz parte das famílias das acácias, e essa questão do rizoma, das raízes que se comunicam de todas as acácias no mundo, e de que as plantas estão aqui antes de nós, seres humanos, e quem somos nós para dizer como elas funcionam, mas elas sabem bem dos humanos, porque elas são mais antigas do que nós, né? Então a nossa intenção ao buscar uma planta, ela é fundamental, né? Em nosso setting também. Então, assim, essa questão rizomática, que tá lá na tese, na metodologia, vou deixar no descritivo, ela também é muito importante para a gente pensar quando a gente está falando de Jurema e plantas de poder em geral, e nessa relação das plantas com os seres humanos, tá? E aí eu queria fazer uma complementação, porque não teve, a gente ficou bastante tempo ali batendo um papo nessa roda, né, sobre saúde mental e Jurema Sagrada, né, destacando essa presença de João e da questão dos malumbos, que foi, né, trazer essa questão das terapias assistidas por que chamam de psicodélicos. Nós, povos juremeiros, nós, ouso dizer aqui, comentem aí, né, vai ser uma honra a gente poder continuar conversando, chamamos de enteógenos, plantas que trazem Deus para dentro, ou seja, que vão abrindo essa sacralidade, né, abrindo essas, né, essas porteiras que foram fechadas no nosso caminhar, tirando da nossa caminhada a espiritualidade, nos escravizando para perceber só o que está na matéria, viver de acordo com o que está no material físico, tá? Então é uma conjugação de como reunirmos esses dois corpos, essas duas formas, né, que foram pedagogicamente retiradas pela ciência moderna, principalmente alopática, né, que vai trabalhar a base de sintomas e não das causas. O que a gente está falando é de causas de autoconhecimento, de causas não de culpas, e é bastante diferente, tá? Tive a honra de poder reunir aí, a partir da Jurema Sagrada, alguns cuidados em psicologia, reunindo a psicologia e a Jurema Sagrada, que são bastante importantes. Depois eu vou fazendo conteúdos mais, né? Então faz todas a diferença de a gente pensar em enteógenos e não em psicoativos, que vão só acionar
componentes psicológicos, mentais, neurológicos, cerebrais. A gente está falando de uma saúde integrativa, a gente está falando de saúde, não de doenças, tá? Então, as terapias, né, assistidas por esses psicoativos, né, algumas pessoas já vêm destacando, como o professor Siddhartha Ribeiro e os professores da Universidade do Rio Grande do Norte, sobre como é importante esse setting, ou seja, esse modo, qual é o lugar, qual é o formato, o quanto essas sabedorias xamânicas da pagelância, da Jurema Sagrada, dos benzedores, das benzedeiras, elas são importantes para estarem reunidas, integradas, complementando, e não menos, não um saber menos importante que o outro, de como fazer a conectividade entre esses saberes no cuidado da saúde humana, né? E como é que a gente pode fazer isso? E no meu caso especificamente, como a gente pode gerir processos de educação e saúde que possam favorecer a esta conexão. E aí, inclusive, nessas terapias assistidas, chamadas assistidas por psicoativos ou psicodélicos, o como esse setting é importante, né? Então, assim, a gente tem na Jurema Sagrada DMT, tem pesquisas sobre isso, né? E outras ervas que são usadas na preparação da bebida da Jurema, que tem componentes, né, dessa biologia vegetal, que é bastante importante, sim, para ansiedade, para depressão, né, para oscilações, bipolaridades e uma série de sintomas que podem acometer. Mas é muito importante destacar que essa inserção dos zeladores espirituais junto com os profissionais, os cuidadores da saúde, elas sejam feitas no seu processo de formação e não de formatação, né? No sentido de integrarmos toda essa questão da saúde das pessoas e de seus adoecimentos correlatos como sintomas. Então, a gente está pensando em doenças como sintomas dessa saúde que vai, né, estar nos chamando aí. Como é que eu tô cuidando da minha saúde? A doença aparece para mostrar-nos isso, né? O sintoma aparece para mostrar, opa, assim como os grandes gurus, mestres dos povos antigos, né, tibetanos, africanos, vão nos salientar, né? O pé tá doendo, mas como que você tá andando? Como que você tá vivendo? Como que você tá se alimentando, né? Então, não é uma tarefa muito fácil, mas é uma tarefa possível e incrível de ser feita, tá? Lá na tese realizada em parceria com a Memória Social e a Fiocruz, na Memória Social do Rio, vou destacar então a gestão do ensino em educação e saúde de uma forma integrativa, né? E eu destaco como importância, primeira coisa, para a gente poder trazer, né, para essa experimentação, seja científica, seja vivencial, que ambas possam conversar, a questão de inventariar, mapear e fazer um inventário participativo com esses zeladores, com esses cuidadores, né, tanto nas florestas como nos laboratórios, como nossos professores pesquisadores. Então, é muito importante que a gente traga, né, o xamã, o pajé, o zelador, o juremeiro, né, o ayahuasqueiro e todos esses povos, né, que nos cuidam, que nos cuidam com as suas sabedorias das medicinas da floresta, como educadores em saúde. Reconhecer e valorizar, né, isso. Para que a gente possa fazer essa inserção, né, e destacando que eles são patrimônios culturais vivos e materiais da saúde, né, para que a gente possa, né, ter esse lugar de cuidado, né, para que essas plantas, essas formas de cuidar, elas estejam harmonicamente articuladas, né, seja no Sistema Único de Saúde, seja nos formatos possíveis, né, com essa integridade, né, e seriedade de cuidar da saúde humana, né. Então, ficam essas dicas aqui. A gente vai conversando sobre esse e outros temas ligados à psicologia e à Jurema Sagrada.
Um beijo grande no coração de vocês e mais uma vez agradecendo a todos os mestres pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, de amanhã, pela minha fala, por essa partilha. Um beijo grande no coração. Tchau, tchau.